FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Você já ouviu falar sobre planejamento sucessório? Pois é, esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou Conrado Paulino da Rosa, sou coordenador da pós-graduação presencial e EAD da Fundação Escola Superior do Ministério Público e nós vamos conversar sério sobre esse tema que virou febre nas redes sociais. O momento pandêmico trouxe muitas dúvidas e muitas tristezas, certamente, para toda a sociedade. E o brasileiro, que como um todo nunca quis pensar em testamento, fez o momento pandêmico com que as pessoas começassem a se preocupar realmente com a destinação dos seus bens no momento da morte. E isso fez aumentar bastante a busca de testamento, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil. Eu posso dizer também, na condição de advogado que atua apenas na área, que nós tivemos realmente uma procura maior. O que não quer dizer que a questão do planejamento sucessório realmente faça parte da cultura do brasileiro. Até porque quando você vai falar de morte, você começa a pensar, não, mas outra hora eu sou novo ainda para morrer, e sendo que é a única coisa certa que a gente tem na vida. E aí, sobre o planejamento sucessório, muito do que a gente escuta é de que você tem a opção da holding, de fazer uma holding patrimonial para que nós tenhamos um planejamento sucessório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse mito da holding e que, na verdade, o planejamento sucessório pode ser muito mais simples do que você imagina. Por quê? A escolha do regime de bens e até mesmo a falta de escolha de regime de bens é uma ferramenta de planejamento sucessório. Mas, Conrado, como assim? É que quando a pessoa ela morre sem testamento, e a grande maioria dos brasileiros acaba morrendo sem testamento, você acaba tendo a sucessão sendo operacionalizada apenas pelos critérios estabelecidos pelo legislador. O legislador ele tem uma ordem de chamada dos parentes. E essa ordem de chamada ela é chamada de ordem de vocação hereditária. Por quê? Porque vocatio, em latim, quer dizer chamar. Eis que o que nós temos dentro desta ordem de chamada é uma presunção por parte da legislação que, alguém vindo a falecer, esta pessoa ela quer deixar em primeiro lugar aos descendentes. Na falta de descendentes, nós vamos chamar os ascendentes. E também na falta de ascendentes e descendentes, o parceiro afetivo vai ficar com tudo. E, em último lugar, é que nós temos, no inciso 4º do artigo 1829, a chamada dos colaterais para receber a herança. E por que o regime de bens ele acaba sendo uma ferramenta de planejamento sucessório? É que ali, no inciso 1º do artigo 1829, a participação afetiva do cônjuge, conforme está no artigo 1829, a participação deste cônjuge vai depender do regime de bens. Aqui a gente precisa abrir um pequeno parênteses, que embora este artigo 1829 ele fale apenas do cônjuge, o que nós temos é, desde maio de 2017, oportunidade em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional o artigo 1790 e essa declaração da inconstitucionalidade ela aconteceu pelo julgamento dos temas 498 e também do tema 809, então, tema 498 e 809. Nós tivemos a equiparação do companheiro ao cônjuge dentro da ordem de vocação hereditária. Então, é por isso que ali no artigo 1829, onde você encontra a palavra cônjuge, você também aplica a situação ao companheiro. E veja que nessa primeira chamada, quando a pessoa ela tem descendentes, a participação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente vai depender do regime de bens. Então veja que o fato de você escolher um regime em detrimento de outro vai importar também em planejamento sucessório. Mas, Conrado, por que tu falou que não escolher um regime também é planejamento sucessório? É que, meus queridos amigos, ali no artigo 1640 do Código Civil, então no artigo 1640, nós temos que
Na falta de escolha, ou se tiver invalidade no processo de escolha, nós aplicamos o regime de comunhão parcial de bens. Porque o regime de comunhão parcial, ele é o nosso regime legal supletivo. E ele é desde 1977, porque até a Lei 6515, o regime de comunhão universal era o nosso regime supletivo, hoje é o de comunhão parcial. E o regime de comunhão parcial é o regime supletivo tanto ao casamento quanto à união estável. Prova disso, você pode encontrar ali no artigo 1725 do Código Civil, onde, nesse artigo 1725, você vai ter que, salvo o contrato escrito, aplica-se no que couber aos companheiros o regime de comunhão parcial de bens. Então, veja que alguém que vive uma relação afetiva e não escolheu o regime de bens, o Estado já fez esse serviço. Ou seja, essa pessoa vai ter meação sobre os bens adquiridos onerosamente na constância do relacionamento, ou seja, quem vem a falecer e deixa um companheiro ou um cônjuge pelo regime de comunhão parcial de bens, este sobrevivente, que a gente chama no direito das sucessões como supérstite, esse supérstite, ele tem direito de meação sobre as aquisições onerosas, mas veja só, vai receber a herança junto com os descendentes em relação aos bens particulares. Então veja que as pessoas muitas vezes se preocupam com o regime de bens apenas em vida, pensando, eu vou me casar em comunhão parcial porque é só daqui para frente. Realmente, se comunicam as aquisições dali para frente, mas em caso de morte, o parceiro afetivo vai dividir herança com os descendentes e podem ser mesmo descendentes exclusivos só do decujus em relação aos bens particulares. E aí vamos trazer um exemplo para materializar isso. Imagina que você tem uma amiga que ela acabou de se divorciar e tem um patrimônio de 5 milhões. E ela teve um filho nesse relacionamento. Ela começa uma união estável e uma união estável sem contrato. E ela vem a falecer no segundo ano de relação. Veja que este companheiro vai ter meação sobre tudo que ela adquiriu ou guardou nesses 2 anos. Mas onde é que esse companheiro vai ter herança? Vai ter em relação aos 5 milhões que ela já tinha antes do início da relação. Ou seja, dos 5 milhões que são bens particulares, o companheiro supérstite vai ficar com a metade e a outra metade para o filho. E aí veja o quanto a gente precisa pensar em planejamento sucessório. Porque, como eu falei, escolher o regime de bens ou deixar de escolher é uma forma de planejamento sucessório. Mas, Conrado, o que ela poderia fazer para minimizar esse quadro? E aí vem, em primeiro lugar, a figura do testamento. O testamento é uma figura essencial para o planejamento sucessório. Acontece que você não pode esquecer que o nosso sistema jurídico, por uma opção do Estado brasileiro, ali no artigo 1789 do Código Civil, então o artigo 1789, nós temos que, se existirem herdeiros necessários, esses herdeiros necessários, eles não podem ser esquecidos, ou seja, quem tem herdeiros necessários só vai poder dispor em testamento de metade dos seus bens. Então, alguém que tem um patrimônio de 10 milhões só vai poder dispor em testamento de 5. Os outros 5 milhões serão divididos aos parentes de acordo com a ordem de vocação hereditária. Então, veja que o testamento é sim uma forma essencial de planejamento sucessório, mas a gente não pode afetar a legítima dos herdeiros necessários. Cá entre nós, a minha opinião sobre isso é de que o nosso sistema sucessório poderia ser como um sistema americano, de uma liberdade testamentária, onde a pessoa deixa para quem bem entender. Claro que a doutrina tradicional diz que não, que a legítima ela protege a família. Olha, sinceramente, eu vejo que a legítima ela gera injustiça. Porque seguramente você tem alguém aí na sua relação que está abandonado pelos filhos e quem lhe cuida é algum amigo ou alguma amiga. E se esse idoso ou essa idosa resolve testar o seu patrimônio, não vai poder testar a totalidade, vai poder testar apenas a metade do patrimônio. E aí vem que aquele filho que está lá, deitado eternamente em berço esplêndido, aquele filho que abandonou esse idoso, ele vai ter o direito de legítimo. Então veja que a gente pode ter uma situação de maior injustiça do que justiça, e aí o nosso sistema sucessório, ele poderia ser repensado.
assim como existe aí um projeto de lei, que é o 3799 do Senado Federal, que foi proposto pela Comissão de Assuntos Legislativos do IBDFAN, que possibilita, que traz aí a discussão diversos pontos do direito das sucessões, que fica o convite para que você possa acessar. Uma outra ferramenta de planejamento sucessório muito interessante é a doação. E essa doação, ela pode ser para descendentes, ela pode ser para ascendente e pode ser, inclusive, em relação ao parceiro afetivo. O que você não pode esquecer é que essa doação, nos termos do artigo 544 do Código Civil, então, artigo 544, ela é um adiantamento de legítimo. Ou seja, se eu faço uma doação para um filho de um apartamento de 300 mil, esse meu filho, ele, quando do meu falecimento, vai ter que apresentar nos autos do inventário, que é o que nós chamamos de trazer à colação, vai ter que trazer à colação este bem que foi recebido em vida. Por quê? Porque, salvo em testamento, não se admite que os herdeiros recebam mais herança uns que os outros. E aí vem a pertinência da colação no artigo 2002 do Código Civil. E aí, durante as suas aulas na pós-graduação aqui presencial e EAD da FMP em Direito de Família e Sucessões, você vai poder aprender, por exemplo, que o artigo 2005 e 2006 do Código Civil nos apresentam a possibilidade de que, na própria liberalidade, ou seja, na própria doação, eu possa dispensar essa colação ou eu possa, num testamento posterior, dizer que aquela doação saiu da parte disponível. E aí veja a importância de você entender os mecanismos de direito sucessório. E não só isso, você tem também o seguro de vida como uma ferramenta essencial de planejamento sucessório. Por quê? Quem principalmente acaba tendo um filho ou uma filha que ainda dependa desta pessoa, pode ficar temeroso de que com o seu falecimento esse filho ou essa filha não consiga terminar os seus estudos. E aí vem a questão do seguro de vida, que vale a pena você consultar aí o artigo 794 do Código Civil. O seguro de vida não é herança e não precisa ser inventariado, porque é uma renda que foi capitalizada pela pessoa que vai ser pago o prêmio àquela pessoa indicada pelo autor do planejamento sucessório. Apenas você só precisa chamar os parentes dessa pessoa na falta de indicação em contrato. E aí vale a pena você analisar o artigo 792 e o artigo 794. Mas, Conrado, a holding pode ser um instrumento de planejamento sucessório? Pode ser. Só que aqui na pós você vai ter aula com um advogado tributarista que vai te mostrar quais são as peculiaridades da formação dessa empresa, dessa holding patrimonial, onde a pessoa vai jogar para dentro de uma pessoa jurídica o seu patrimônio da pessoa física, para, quando do seu falecimento, existirem apenas as transferências das cotas sociais aos herdeiros. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda família vai ter condições financeiras de fazer essa transferência, porque, veja, para passar da pessoa física para a pessoa jurídica, você vai ter custas tributárias e cartorárias. E mais, agora, com eventual reforma tributária, a tributação de dividendos pode deixar de ser uma ferramenta interessante, porque hoje, até antes da reforma, você ainda tem benefícios de, depois de ter a tributação da pessoa jurídica, os dividendos serem passados aos sócios sem tributação. Mas agora a tendência é a tributação de dividendos. Então, via de regra, até o presente momento, a holding pode trazer benefícios em vida ou pós-mortem. Só que isso tudo pode mudar. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu fiz questão de fazer essa provocação, porque planejamento sucessório não é só holding. E também a gente tem que cuidar com as lendas urbanas, né, com as fake news. Porque o fato de existir holding não quer dizer que vai existir uma blindagem patrimonial. Isso não existe. E também a holding não evita a realização do inventário, porque você vai inventariar as cotas sociais deste finado. Então aí fica a dica que, se você quiser saber mais, garanta a sua vaga para a próxima turma presencial, que as nossas aulas da pós-graduação presencial em Família e Sucessões da FMP acontecem quinzenalmente, nas sextas à noite,
e no sábado, manhã e tarde. Agora, para você que quer estudar com maior flexibilidade no seu tempo e onde você preferir, nós temos o nosso programa de pós-graduação EAD em Direito de Família e Sucessões, onde você vai estudar na FMP, que é a melhor instituição privada do Rio Grande do Sul, com os melhores índices de aprovação na OAB e os melhores índices também de avaliação perante o MEC. Entre no nosso site e conheça o nosso corpo docente e tudo que nós preparamos para você se tornar referência em Direito de Família e Sucessões. Até logo a todos vocês e até a próxima. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.